Lógica e estratégia. E os meninos têm tanta vontade e naturalidade para desenvolver isso. Nesse vídeo falarei muito e estarei contribuindo com isso. Meu nome é Paulo Stadler, professor de Jiu-Jitsu, instrutor de aumento e tiro, empreendedor. E nesse momento, curte aí o canal, faz aí as considerações. Se você gostou, dá o like também. O que é legal você entender sobre os meninos nessa fase também? Em que a gente está trabalhando para contribuir que esse menino se torne um homem forte e corajoso. O que significa lógica e estratégia para nós homens? Sim, nós trabalhamos com a lógica e com a estratégia, e isso é natural e é algo que nos anseia muito desde pequeno. Então, para você entender como trabalhar e desenvolver esse lado, lógica é você saber o que é o começo, meio e fim de algo, o porquê que aquilo estava naquele local, como viveu, como aconteceu. Então, quando você olha para os antepassados e vê, por exemplo, os dinossauros e tal, e você vê a arqueologia e a história daquele, você cria um cronograma das coisas, uma linha temporal, algo que tramita sobre realmente o propósito daquele lugar, daquele homem, daquele animal. Isso nos traz uma admiração, interesse. O que é lógica? Lógica é você estabelecer passos para que algo aconteça, ou por que aconteceu, como aconteceu. Por que é muito interessante você ver no mundo adulto, por exemplo, a admiração por casos antigos e como ele criou, como recuperou, como ele está ali, sobre histórias, sobre navegações, sobre barcos, sobre coisas. E você, naturalmente, você tem uma admiração grande. Você vai, por exemplo, no encontro de carros antigos, você vê um público masculino muito massivo e você vê que a admiração quando o motor é grande, quando o motor é preservado, quando o motor é trocado, um carro rebaixado, um carro alto, e você vê que existe um interesse nisso no mundo masculino. E se isso é natural e a gente consegue perceber como isso deve ser desenvolvido e praticado e estimulado na fase dos 0 aos 10, 12 anos. Até os 3, 4 anos, muita figura materna vai ser necessária por N motivos, principalmente para a alimentação até os 2 anos. 1 ano, 2 anos de amamentação é incrível, é a figura mais importante e sagrada. É uma bênção isso. E à medida que ele vai desenvolvendo, esse menino, a parte motora, o homem, sim, o pai, os tios, os avós, os primos, trazem esse estímulo motor e daqui a pouco os estímulos visuais, sonoros, como foi falado em vídeos como vídeos sobre som, sobre melodias e ritmos e letras, muito importante na formação do menino, ou vídeos sobre a força e a descoberta da capacidade motora dele, ele querer mostrar o quanto ele faz, o quanto ele pula, o quanto ele alcança, o quanto ele cresceu, o quanto ele é forte. Estímulos, como a gente falou nos vídeos, sobre coragem e assumir riscos e confiança. Qual é a diferença entre você estabelecer que é confiável você fazer isso e você não ficar provocando garantias nesse menino? Porque a lógica dele é uma lógica temporal, uma lógica também racional e uma lógica das coisas que ele descobre o porquê das coisas. Por que cortar a faca assim? Por que pegar o canivete assado? Por que não apontar ali? Porque então, ele gosta disso. Ele vê, e quando ele vê que isso tem sentido, isso para ele é muito incrível. Por exemplo, minha cachorra agora fez um barulho na porta. Eu olho e vejo qual é o barulho, o tipo de barulho, né? Coincidência, né? Mas eu vou estabelecer uma lógica desse barulho para saber se esse barulho é um barulho de inseguro ou um barulho natural, normal. Qual a lógica que eu vou fazer como estratégia? Procurar um abrigo e acessar minhas ferramentas que eu tenho para segurança, para manter eu e os que estão comigo em perfeito estado de vida, vida física, vida emocional. Então é isso que a gente precisa estabelecer no desenvolvimento do menino até os 10, 12 anos. Jogos de tabuleiro, xadrez, dama, jogos de encaixe, jogos daquele cubo mágico, daquele que você vira para você ver as cores. E ele vai estabelecendo a lógica, e isso para ele faz muito sentido. Como eu dei o exemplo agora de coincidência, essas lógicas, se estabelecer esse tipo de
de estratégias faz com que eu possa estabelecer o que eu vou fazer. Na fase adulta, comprar um carro, com quais amigos, se eu fumo esse bendito negócio, não, com quem que eu ando, eu preciso ter lógica, eu preciso ter estratégias para isso. E isso faz sentido. Então, em um momento eu preciso colocar na mão dele eletrônicos. Não, uma ideia muito interessante, não faça ele teclar no teclado letras, porque o cérebro entende que é só apertar. Faça ele escrever, porque o P é diferente do F, e ele faz 2 exercícios mentais e físicos, de lógica, etc., para fazer isso. No teclar, não. Então, você faz ele, por exemplo, vamos fazer uma caminhada, uma trilha, um piquenique, um passeio. Faz ele escrever no papel o que ele precisa para fazer esse tipo de passeio. Na semana anterior do seu trilha ou da sua coisa, faça uma carta para ele, querido neto, querido aluno, estaremos indo para tal. O que você acha necessário para que a gente possa ter um passeio incrível? Aí ele vai dizer, né, vai escrever alimentação, o que ele vai beber, o que ele vai comer, e você pode interagir. Não, chips e todinho, não, vamos comer água, vamos comer frutas, vamos levar um carboidrato, um pão, coisa assim, e isotônicos, vamos criar nosso isotônico, vamos criar nossas coisas, a nossa água isotônica, ele mesmo cria. Como assim criar? Eu posso criar uma bebida que vai ser boa para mim? Aí você diz assim, sim, claro, você pode fazer uma água com um pouquinho de mel, um sal, e esse vai ser aquele que a gente vai fazer nossa parte de alimentação da saúde líquida. Então você vai trazendo para ele lógicas, o porquê das coisas. Quando você descobre que dar o porquê das coisas para ele, ele cria um senso de pé firme, decisões firmes, pé firmes, para que mais tarde, como homem, ele possa ter a mesma percepção de escolhas. A escolha de amigos, a escolha de casamento, a escolha de trabalho. Ter coragem sem estratégia e lógica é algo desconexo. E a gente conhece isso no mundo das lutas ou no mundo do tiro, que só a coragem não é simplesmente aquele fator predominante da vitória. Mas ter força, coragem, estratégia e lógica é um conjunto de coisas que você precisa ter, valores morais e valores que você tem, que é um conjunto que você vai crescendo, que você vai estabelecendo uma pessoa confiável, respeitosa, educada, otimista. Quando a gente fala sobre fé, desenvolva uma fé otimista para esse menino, traga lógica para ele. Mas a fé, quando você trabalha a questão lúdica com eles, sempre, né, nessa fase, principalmente infantil, para que você estabeleça um ritmo para que ele entenda o que é. Quando você trabalha música, existe a parte dos erros. Errar é normal. No processo de aprendizado de tudo se erra. O que você precisa entender é que eu estou errando no caminho do bem, buscando fazer o bem bem feito, em busca do perfeito. Não ao contrário, não estou fazendo mal nem mal feito em busca de prazeres transitórios, viscerais, como a gente fala. Tirar essa noção dele dos prazeres viscerais, porque os prazeres viscerais é o básico, é um prazer que arrepia, é um prazer que estabelece no estômago, e depois um prazer, às vezes, carnal, que é o sexual e tal, ou a fama, todo mundo me conhece, todo mundo sabe quem eu sou, mas no outro dia é um vazio tão grande. E você, adulto, você já sabe disso. Você, tio, vô, primo, você sabe que esses prazeres momentâneos são um buraco no próximo dia, na próxima semana, que para preencher vai ter que fazer uma coisa maior ainda. Aí você vai usar a coragem e a força para usar um produto químico, algum vape, alguma coisa dessa besteira, para estimular mais. Enquanto você desenvolver valores nobres e lógicas para você ser um grande programador, um grande estrategista no seu negócio, um grande cara que pensa muito bem e rápido para tomar decisões às vezes bem interessantes e urgentes. Então, não só na questão de sobrevivência, mas na questão de preservação também, de lucro sobre lucro, né? Então, quando eu digo lucro, é algo que eu fiz deu certo e quero ainda que dê mais certo. E ele não jogar isso fora. Quando a gente fala jogar fora, é que a naturalidade dele de ter estratégias, lógica, ele pode usar assim, vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, quando tu vê no outro dia,
permaneceu só por um pouco momento. E ele quer descobrir que as coisas têm lógica e têm estratégia e têm história para as coisas. Então, jogos de tabuleiro, história sobre as coisas. E você, por exemplo, fazer com que ele faça atividades físicas, luta, etc., para que isso se desenvolva, é excelente. O jiu-jitsu é uma ferramenta incrível. Por isso, quem trabalha as artes marciais vai trabalhar força, coragem, estratégia, lógica. Assim como no mundo das armas, se ele se interessa e vai para frente, e vai se interessar por como fazer um esporte nisso, como fazer uma caça, como fazer, e porquê das coisas, e vai ter uma noção da história sobre a humanidade, sobre isso, muito incrível. E aí você pode trazer sobre toda essa ferramenta que ele trabalhe lógica e estratégia. Jogos como Batalha Naval, jogos como Stop, jogos depois, mais tarde, na área da programação, eu ingressei na Faculdade de Ciências da Computação, trabalhei com TI por muitos anos. Então, você introduzir um pouco mais tarde, né? Não precisa ser nessa idade, mais tarde, sobre programação e lógica, a partir dos 12 anos, talvez antes, talvez ali não é tão perigoso, não é uma coisa assim, mas faça as lógicas e a programação serem mais lúdicas e escritas para depois se introduzir um pouco mais, porque o mundo dos eletrônicos hoje tende mais a coisas momentâneas, TikTok, Instagram, coisas assim, que é fútil, 10 segundos, 100 segundos, e não é isso que ele precisa. Ninguém precisa disso. Então, na verdade, você trabalhar lógica aí. Uma coisa muito interessante, por exemplo, meu pai pegava os 3 filhos e levava para a Praia de Jurerê, a deserta, mais de 30, 40 anos atrás, e a gente chegava lá, tinha que procurar madeira para fazer o taco, fazer as casinhas, e a gente levava só a bolinha de frescobol, né, bolinha de tênis e tal. E a gente tinha que fazer estratégia para montar a casinha, para buscar as coisas. Aí vinha, esse taco aqui é bom, pai, não sei o que, vamos testar, vamos não sei o que. Meu pai é uma figura ímpar na vida dos filhos e na vida dos primos, dos sobrinhos dele. Um cara que fez estratégias incríveis para que todos esses meninos tivessem uma convivência muito próxima, muito viva, jogando, lutando, disputando campeonato, fazendo eventos, até hoje, né? Então, essa bênção que eu tive multiplicou muito em nossas vidas. E a gente tem que ser assim também para os nossos filhos, para os nossos meninos, para os nossos alunos, para aqueles que estão em volta, para que a gente possa unir aquilo que eu tenho com aquilo que você tem e multiplicar e fazer uma estratégia. Então, uma estratégia para você, de repente, fazer: vamos passear, escreva sobre o passeio. Amanhã vamos no zoológico, amanhã vamos no parque em Projeto Tamar. Faça o menino escrever o que ele gostaria de fazer enquanto está lá. Quantos amigos ele quer levar? Aí você pode dizer: eu tenho vaga para 2, tu quer levar 4. Então, como que podemos solucionar esse desafio de levar 4 quando tenho 2? Vou ligar para mais um pai, vou pegar um Uber, vou pegar alguma coisa. Também, estrategicamente, você pensar: eu tive uma bênção de ter um carro com 7 lugares, mas eu levava mais para os campeonatos, para andar de skate, para ir jogar bola, para estratégias terem como sempre pensar: multiplicaremos com solução, otimismo e usaremos de lógica e estratégia. Então, jogos tabuleiro, jogos que você escreva, ferramentas que ele escreva mais do que... Não precisa digitar nada, não digite. Faça ele escrever. Tá? Para que ele trabalhe a questão da lógica dos eventos que ele vai fazer. Temos um campeonato para ir, aonde é? Então, escreva o que você precisa. Precisa de chuteira, precisa de meião, escreva aí para o pai, escreva aí para o técnico, escreva aí, cada aluno precisa escrever o que precisa levar para amanhã. Fomos feitos, sim, para termos força, coragem, mas precisamos usar essas ferramentas com estratégia e lógica. Existe um ciclo chamado ciclo Oda, que no mundo das armas é muito falado: observar, orientar-se, decidir e agir. E a todo momento você volta a observar, orientar-se, decidir e agir. Os 2 Os do DA. Então você trabalhar isso nele: observe, oriente-se, decida o que você vai fazer e haja com coragem. Você já fez o processo antes, agora agir. Aprenda com o que você agiu, com as coisas boas e ruins que aconteceram, e volte a observar, orientar-se, observar esse momento de reflexão e pensamento. Decida e vá. É muito importante isso no mundo dos meninos. E para nós, homens,
É a nossa missão. Não é terceirizar nunca nada. A gente não terceiriza. Quando me falta algo, eu preciso ver quem está do meu lado, que existe aquela possibilidade de suprir. E quanto mais perto, mais a gente age. Fazer o bem e fazer o mal. O mal sabe o que está fazendo na alimentação, na alienação dos meninos, na decorrência da deterioração da testosterona e do QI, etc., que está acontecendo. O mal faz isso. Agora, quem não faz nada, a terceira opção, omissão, nunca. Eu quero fazer o bem, bem feito, em busca do perfeito. Para que a lógica e a estratégia desses meninos se desenvolva e se tornem pessoas ainda mais fortes e confiantes. O menino quer ser homem. Ele quer ter estratégia. Ele quer usar a lógica. É isso.